subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui outra vez no canal Rascunho da EBD para, nesta oportunidade, comentarmos a lição de número 2 da classe dos jovens. Estamos estudando um assunto interessante sobre a base da doutrina bíblica, né? Na lição passada nós falamos sobre a origem da Bíblia, a fonte genuína de doutrina, né? Nesta lição de número 2 do primeiro trimestre de 2024, né? A revista está falando sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E na lição de número 2 nós estaremos estudando, aprendendo sobre a doutrina de Moisés. Moisés tem doutrina? Qual a diferença entre a lei de Moisés e a lei de Deus? Existe isso? Quais segmentos que divide a lei em 5 partes? Estas e outras perguntas responderemos aqui no canal Rascunho da EBD. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, deixe o seu like, comente o que você assistiu, e nós estamos aqui para te dar toda a atenção, tá certo? Deus abençoe e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, tá certo? Muito bem. Nós temos a intenção, o canal Rascunho da EBD foi criado exatamente para trabalhar essa questão da escola bíblica dominical. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão, tá certo? Diga-se de passagem. Então, na lição de número 2, nós temos aqui o título, a lei de Moisés. Nós vamos aprender um pouco sobre o significado da antiga aliança, o que são as doutrinas litúrgicas e o que são as doutrinas morais, tá certo? A saber, traçando em miúdos e trazendo aqui sinteticamente, existe a lei moral e existe a lei cerimonial. Só que isso é só uma separação. A lei cerimonial foi ligada diretamente ao povo de Israel. A lei moral é para todos os povos, tá? Então nós vamos ver isso. Existe um grupo chamado de Adventista no sétimo dia, que eles dividem a lei de Moisés e a lei de Deus. Qual a diferença disso? Eles dividem em 5 partes. Primeiro, eles falam da lei moral. Segundo, eles apontam a lei cerimonial. Terceiro, eles apontam a lei civil. Quarto, eles apontam juízos e estatutos, lei dos juízos e estatutos. E segundo e quinto, eles apontam sobre a lei da saúde, do cuidado ao corpo e etc. e tal. Esse termo, a lei de Moisés, é um dos termos mais usados com frequência na Bíblia, um termo usado com muita frequência, e nós vamos ver isso em Josué capítulo 8, verso 20. Neemias, ele faz essa alusão tanto à lei de Moisés como à lei de Deus, portanto Neemias não faz diferença disso. E Jesus por várias vezes frisou isso, visto que foi dito pelos profetas, pelos antigos, diz que foi visto na lei pelos antigos. E uma das coisas que mata, a Bíblia diz que a letra mata. A letra é a letra da lei, que ela só apontava problemas, mas não tinha um antídoto para resolver o problema, certo? Então essa lição ela vai descortinar um pouco sobre isso, e nós podemos ver aí essa questão da antiga aliança. O termo lei mosaica, ele é usado nos textos acadêmicos, né? A lei mosaica é composta por código de lei formado por ordens e proibições. Então a maioria dos cristãos acredita que apenas as partes acredita que as partes que tratam da lei moral, em oposição à lei cerimonial, ainda são aplicáveis. Sim, isso é fato. As leis cerimoniais, por exemplo, do sábado, dia de sábado e etc., leis alimentares, não serve mais para hoje, certo? Jesus cumpriu a lei toda, cabalmente, ele afirmou isso, mas a lei moral
se não podia matar no decálogo, não pode matar hoje. Se não podia mentir, não pode mentir hoje. Se não pode enganar, não podia enganar, não pode hoje também. Então a lei moral é isso. Já a lei de alimentos, de não comer carne de porco, de isso, de aquilo, para nós não serve, tá? E assim sucessivamente. Então essas leis moral ainda são aplicadas, e outros acreditam que nenhuma se aplica a teólogo da dupla aliança. Acreditam que a antiga aliança permanecerá válida apenas para os antigos israelitas, e a maioria dessas tem a visão de todas as partes ainda se aplicam ao crente da nova aliança, ou seja, aos crentes em Cristo Jesus, certo? Como Jesus não veio abolir a lei, logo nós vamos entender que temos que cumprir, mas a lei cerimonial, ou a lei moral. A lei cerimonial era ligada, restrita a um povo. Pode ver que a própria Bíblia apresenta essa questão para aquele povo, ok? Então, quando vamos trabalhar essa tratativa, eu quero fazer a indicação de um material interessante, não é? Para esse livro aqui é interessante para esse assunto. A Ética dos 10 Mandamentos, um modelo de ética para os nossos dias, de Hans Hurrich Refley, certo? É muito interessante esse material. Outro livro que é interessante e você deve adquirir é esse livrinho aqui, o Dicionário Teológico da CPAD, não sei como é que está a capa dele agora, e um dicionário muito importante e top para os nossos dias é esse aqui, Dicionário Vine, e nós vamos trazer um pouco do que aprendemos, né, com essa questão. Então nós vamos observar sobre essa questão de aliança, né, compreendendo o termo expressão antiga aliança. Refere-se a uma parte importante do plano divino na história, não deve ser negligenciada e nem desvalorizada, tanto na individualidade de pessoas quanto a coletividade de seu povo. Deus estabeleceu importantes e eternas alianças, a saber, Gênesis capítulo 9, verso 8 a 19 e Gênesis 17, verso 3, né? E nós vamos observar verso 3 a 14 e Êxodo capítulo 34, capítulo 34 e deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 34, verso 10, entendeu? E assim sucessivamente. Então nós temos que trabalhar essa proposta em virtude dessa questão, tá certo? Quando vamos trabalhar a lei religiosa ou lei cerimonial, esta representação da legislação está nessa legislação na legislação levítica, não é? Portanto, nós temos o livro de Levítico, que é o livro do culto propriamente dito, não é? Já os sacrifícios, todos esse simbolismo aponta para a lei cerimonial. Já a lei moral representa a vontade de Deus para o homem e não só para um povo, que diz respeito ao seu comportamento, seus deveres principais, tá certo? Então, logo não há tanta diferença assim, porque quando Deus pegou aquele povo e colocou a eles a obrigatoriedade de assim fazer, eles tinham que cumprir tudo aquilo, certo? Então, quando vamos observar dentro do que Deus propôs ao seu povo, né, nós vamos ver que a lei aqui de Deus ela tem 3 aspectos, né? Então Deus falou todas essas palavras, Êxodo capítulo 20, verso 1, né? Aí essas 3 leis de Deus, da questão do decálogo, que aponta também para a nova aliança, né? Em Salmo 119, verso 73, diz assim: as tuas mãos fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. A lei de Deus é um dos temas mais representados, mais presente na Escritura, possivelmente uma das mais mal interpretada ou compreendida pelo seu próprio povo, mesmo com o extenso tratamento que Paulo dá sobre o assunto, né? Nos capítulo 8 da Carta de Romanos, muitos crentes compreendem a lei apenas como uma expressão da atuação de Deus no Antigo Testamento, com pouco significado para os nossos dias, pois isso é um equívoco,
né? Não se disputa a lei de Deus contra a lei de Deus, não contrasta com o pecado. Ou seja, não se disputa que a lei de Deus contrasta com o pecado, mas existem atitudes que quase de desprezo, né? Uma atitude quase de desprezo quanto à aplicação contemporânea. Precisamos dar uma importância a esse tema, a essa situação. O salmista Davi considerou tão importante que o colocou como pedra fundamental no Salmo 119. Então, nesse salmo, a lei de Deus é mencionada como vários sinônimos, né? Praticamente todos esses seus versículos são encontrados o papel na lei, né? Então, nessa vida diária, descobrir nela a misericórdia de Deus para cada um de nós. Então, ela aponta a trilha correta a ser seguida, enfim, certo? Somos todos pecadores, mas os pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus devem reconhecer que a lei de Deus enfatiza tanto a sua santidade quanto a nossa insuficiência perante Ele. Além disso, temos na lei o caminho traçado por Deus para demonstrar o amor a Ele e ao nosso próximo. Então, uma das dificuldades do nosso entendimento sobre esse assunto é uma expressão lei de Deus. É bastante abrangente, pode ter vários significados e aspectos bíblicos. Então vamos estudarmos um pouco sobre isso, né? Especificamente aquilo que conhecemos como lei moral de Deus. Mas, precisamente, devemos examinar o resumo da lei, dessa lei que é representada aí pelo próprio Deus, né? Nos 10 mandamentos, ou no decálogo. E também por Jesus na resposta aos fariseus em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, quais os 3 aspectos da lei de Deus? Vamos lá. Portanto, a pergunta é: o que é lei de Deus? Deus proferiu e revelou diversas denominações e deveres para o homem em definir em diferentes épocas da humanidade. Sua vontade para o homem constitui sua lei e ela representa que é melhor para os seus. Quando estudamos a lei de Deus mais detalhadamente, devemos, entretanto, discernir os diversos aspectos apresentados na Bíblia desta lei, como devemos classificá-lo, entendê-lo. Muito mal entendido, a doutrina errada deve ser evitada e compreender que a palavra de Deus representa o seguinte aspecto da lei. Por exemplo, o primeiro aspecto, a lei civil e judicial, que é representada a legislação dada à sociedade ou Estado, no caso aí Israel, e depois para nós, né? Então os crimes, por exemplo, contra a propriedade, suas perspectivas e punições. A lei cerimonial ou lei religiosa está representada na legislação levítica do Antigo Testamento, sacrifício de todo o simbolismo cerimonial. E a lei moral, que representa a vontade de Deus para com o homem, onde diz a respeito do seu comportamento e seus deveres principais. A lei civil tinha por finalidade regular a sociedade. O Estado teocrático de Israel era temporal e necessária para a época que foi concedida, mas especificamente para o Estado teocrático como tal não é aplicável, né? Então essa normativa para nós não serve, né? E nossa sociedade, por exemplo, é exemplo de compreensão encontrado nos sabatistas, né, que pensam assim, eles erram em querer aplicar a parte da lei no nosso dia a dia, mas termina em incoerência, pois nunca vão conseguir aplicar e nem fazê-la requerida em sua totalidade, né? A lei religiosa tinha por finalidade impressionar os homens à santidade de Deus, né, e conectar suas tensões no Messias prometido, né, fora da qual não há esperança, como foi compreendida na sua vinda e não se aplica aos nossos dias. Mais uma vez, por exemplo, a falta de compreensão desse aspecto da lei, temos pessoas que se dizem evangélicas, segmentos, que erram em querer aplicar isso para o nosso dia a dia, como por exemplo, determinação dietética, né, de dieta, que eu trouxe aqui sobre a lei da saúde, por exemplo, né, que esse grupo dividiu a lei
em 5 partes, né? Conforme eu disse aí no início do vídeo. A lei moral tem a finalidade de deixar bem claro que o homem e seus deveres, revelando suas carências e auxiliando e discernindo o bem e o mal. Tal como tal, é aplicável a todas as épocas, às ocasiões, e assim foi representada por Jesus, que nunca a aboliu. Neste caso, os adventistas acertam, né, em considerá-las válidas, porém erram em confundi-la e misturá-la com as duas outras, né, com a religiosa e com a civil, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, aqui a lei moral, possui validade total, isto é, tanto histórico como entrelaçado na história em relação ao povo de Deus e da redenção e de todo o seu povo, como didática, ela ensina a respeito do nosso Criador, dos nossos semelhantes, como reveladora, ela nos revela o caráter da santidade de Deus, não é? E como normativa, ela é específica, com bastante certeza e procedimento de requerimentos requerido por Deus, em partes de duas pessoas que habitam em sua criação. Todas as pessoas que habitam em sua criação em todos os tempos, certo? Então, essa normativa é interessante. Por outro lado, a lei religiosa ou lei cerimonial no caput geral possui validade parcial, isto é, a validade histórica é total. Esta é igualmente entrelaçada na histórica da revelação de Deus, da redenção para o seu povo. Validade didática, também é total, porque detalha de forma que ela demonstra a insuficiência dos sacrifícios repetitivos, da intensidade dos pecados individuais que nos separam de Deus, né? A validade reveladora, sua validade reveladora também é intensa, é bastante intensa, mas menos as suas duas procedentes. Ela é mais reveladora para os santos do Antigo Testamento, aponta para o Messias e para nós que contamos com a completa descrição, né, histórica da vinda do Messias prometido. Então Jesus, sua validade normativa, entretanto, não existe nos nossos dias. A lei cerimonial, tendo sido cumprida em Cristo, não tem validade normativa, né, para aqueles que existem em nossa era, após a vinda do Messias prometido. Já os 10 mandamentos, ou o decálogo na dádiva das tábuas da lei, ou seja, o decálogo que vai do capítulo 20, versículo de número 1 até o 13, Deus resumiu a sua lei moral, representando formalmente e registrando a sucinta e subjetiva como objetivo do seu povo, como benefício para o seu povo, para que o povo entenda. Deus facilitou o máximo, né? Então é necessário atentarmos para o contexto histórico da ocasião. Foi a primeira vez que Deus falou coletivamente com o seu povo, né? Então existiam inúmeras preparações necessárias, melhor, para ouvi-los, né? Nessa questão relatada em detalhe a partir do capítulo 19 do Êxodo. Quando nós lemos os 2 capítulos 19 e 20, cuidadosamente procuramos nos colocar a situação através desse povo, pelo povo de Deus. Naquela ocasião verificamos que o texto transmite o temor do povo perante a santidade de Deus. Isto é impressionante, ou seja, após ouvir ao Senhor e a Moisés, inicialmente o povo suplicou a Moisés que intermediasse esse contato com Deus. Tamanho era o temor no capítulo 20, versículo 19. Então, perante a majestade de Deus, era um temor porque Deus é soberano. Então o incidente da dádiva da lei, os acontecimentos que surgiram, evidenciaram a fragilidade do povo de Deus e do homem em geral. Após tal demonstração, o poder e santidade se encerraram, né? Se encerraram de suas obrigações e evidenciaram a ingratidão do povo. Caíram na idolatria, adorando bezerro de ouro. Isto mostra o desprezo total do ser humano caído pela lei, né? Já os 10 mandamentos, os decálogos, estabelecem as obrigações, o limite do homem. O estatuto aprofunda e mostra a sabedoria infinita de Deus, bem como assim como a harmonia mediante a sua palavra, né? Então os 10 mandamentos e o amor. Jesus faz uma pergunta aos fariseus, um incidente bíblico que reafirma a validade da lei moral de Deus em todos os tempos, né? Então a lei moral é para todos os tempos, tanto na antiga como na nova aliança. Reforça o relacionamento da lei com o amor,
referindo-se ao trecho encontrado lá em Mateus 22, versículo 34 a 40. Então, observe muito bem como isso é interessante. A lei de Deus hoje, como é que ela é vista? Qual é a nossa compreensão a respeito da lei de Deus? Estamos negligenciando o seu estatuto, o seu estudo? Não estamos estudando sobre isso? Estamos desprezando sua validade como instrumento direcionado às nossas ações? Será que temos o sentimento de autojustiça? Ou estamos insensíveis quanto à nossa pecaminosidade e quebra de preceito divino? Eis a questão. E assim sucessivamente. No Catecismo de Westminster existe a pergunta 91 e 92. A 91 diz assim: qual é o valor qual é o dever que Deus requer de mim? A resposta: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua vontade. Deuteronômio 29, 29 e Miqueias 6, 8 e 1 Samuel 15, 22. Segunda pergunta é: que revelou Deus primeiramente ao homem como regra a sua obediência? Primeiro, a regra da obediência é revelada a Adão no estado de inocência e todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, foi a lei moral. Gênesis 1, 27, Romanos 10, verso 5, Romanos 2, 14 e 15 e Gênesis 2, versículo 17. E o que é a lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigida à obrigação a todas as pessoas de conformidade à obediência perfeita e perpétua a Ele. Então, nos apetites e na disposição, o homem inteiro, corpo e alma e espírito, no cumprimento de todos esses deveres da santidade e da retidão que se devem a Deus, ao homem, comprometendo a sua vida na obediência, ameaçando com a morte na obediência e ameaçando com a morte a violação dela, e assim sucessivamente. Então podemos observar um fator determinante do nosso contexto, Então esse da nova aliança que eu estava trabalhando. Já no tópico de número 2, nós vamos encontrar aqui a doutrina litúrgica. O que é liturgia? Liturgia, dentro desse conceito, dentro dessa visão, nós vamos trazer um pouco sobre essa questão de liturgia para que entendamos um pouco, certo? Liturgia, vamos trazer aqui, vejamos no que diz o dicionário, que vai trazer um pouco mais de abrangência dentro desta visão. Liturgia, do grego serviço divino, culto público oferecido por uma igreja, ritual formado pelo qual o culto é público e conduzido. A palavra liturgia significa originalmente serviço ou dever público. Com a evolução do serviço, passou a designar no cristianismo a linguagem, gestos, cânticos, pensamentos usados no culto público e nas demais reuniões, certo? E o que é doutrina? Nós vamos também trazer aqui, quando nós falamos disso, nós temos que passar pela aliança. O que é aliança? Do latim, ela é a ligantia, que liga, unir-se, é uma linguagem teológica. Aliança é um acordo firmado entre Deus e a família humana, através da qual ele prometeu abençoar os que lhe aceitam à vontade e guardar os seus mandamentos. A base das alianças é o amor divino, é o compromisso gracioso da parte de Deus, pelo qual ele concede-nos os favores merecidos. Então, pelo que recebemos do Eterno, e até parece que as alianças bíblicas são unilaterais, oferece tanto ao Senhor e a nós, tão poucas a entregá-las, mas justamente nesse ponto é que a graça revela todo o seu esplendor, certo? Já a doutrina, que eu também deixei aqui marcado para nós entendermos um pouco nessa questão de doutrina, certo? Vamos lá, doutrina. Doutrina vem do latim, que é doutrina, que vem do dócio, ensinar, instruir, educar,
exposição sistemática, lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. A doutrina cristã utiliza-se dos recursos didáticos da homilética, do seu método, tanto pode ser dedutivo quanto indutivo, né? Ela pode vir também de forma de credos, declarações de fé e dogmática, né? Doutrina e ortodoxia, né? Então também vem de doutrina, o verbo ensinar, instruir, educar, e do grego ortodoxos, verdadeiro, correto, e assim quando ensinamos a doutrina ortodoxas, certo? E assim sucessivamente. Então, só para entendermos bem o conceito dessas palavras que também está contido aqui na nossa lição, ok? Então, vamos lá. A doutrina litúrgica também são identificadas como as leis cerimoniais. Eu já trouxe um pouco sobre isso, né? Essas leis regulamentam o sistema de ritos, ordenanças, cerimônias, inclusive na oferta de animais e sacrifícios. Inicialmente no tabernáculo e depois no templo. Além dos sacrifícios de animais, as leis cerimoniais consistiam em holocaustos, observância de festas religiosas. O ato de sacrificar animais está implícito na ação de Deus em investir Adão e Eva, logo que pecaram. Então, para identificar explicitamente nos dias de Caim e Abel, além de outros casos, nós vamos ver isso, né? Portanto, elas constituem tanto uma ordenança como sacrifício de animais, e com elas a intenção de Deus foi normatizá-las, o que ocorreu enquanto Israel peregrinava no deserto, certo? Qual o seu propósito? A liturgia cerimonial tinha o propósito de fazer com que o povo concentrasse aí a sua atenção a Deus. Ela poderia ser dividida na seguinte maneira: em relação a ele e diante da história, né? Com respeito aos outros povos, quanto ao futuro, o sacrifício e as cerimônias, né? Então se envolvia aí o combate à impureza, tinha um propósito de indicar o meio do desgaste e posição do homem, e assim sucessivamente. Nessa observação, nós vamos entender que dentro dos conceitos do mandamento divino, lá do Decálogo, nós vamos encontrar aí, por exemplo, nós vamos encontrar bases textuais consolidadas sobre essa questão, não é? Qual é a importância do decálogo, da lei de Deus para a igreja de hoje? Toda importância. Então podemos concluir que Jesus não exigiu uma libertação total da lei mosaica, mas das ordenanças dos fariseus, né? Essa observação é interessante, porque em relação a todos esses conceitos, né, esses ritos que se faziam, não é? E assim sucessivamente. Então, além dos textos que vamos ver em Deuteronômio capítulo 5, com Deuteronômio 12, não é? Se você for fazer uma base aqui, essa expressão clássica decálogo é encontrada 2 vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, em Êxodo 20, capítulo número 1 a 17, e Deuteronômio capítulo 5, verso de número 6, por isso que, até o versículo 11, por isso que Deuteronômio é chamado de repetição da lei. Na primeira vez que é mencionado, aí o povo de Deus está de pé no Monte Sinai, conforme está escrito no capítulo 20, verso de número 1 a 17, ou seja, Israel está no início da jornada pelo deserto. Na segunda vez encontramos os 10 mandamentos, provavelmente em forma de repetição didática e enfática, quando o povo de Israel está no fim da jornada. Então, primeira instrução no início, segunda instrução no fim da jornada, né? Nós vamos encontrar um erudito chamado de Stephen Kaufmann. Ele argumenta que Deuteronômio 12, do capítulo até o 26, representa a estrutura composta em concordância ao decálogo como é apresentado no capítulo 5, não é? Porque já era a repetição aí, né? Já era a repetição da lei. Qual a importância disso para os contextos, né? Nas igrejas ortodoxas e reformadas, não terás o teu Deus, né? Nas igrejas luteranas diz assim: não terás o teu Deus e não farás imagem, né? E assim sucessivamente. Então, só uma observação
que devemos ter. Por exemplo, quando vamos falar em lei, né, e ordem de Deus e mandamento, nós vamos ver que os 11 princípios dos Salmos, nós vamos ver no Salmo 15. As leis e ordenanças em Isaías, capítulo 33. Nós vamos ver os 3 mandamentos universais de Miqueias. Nós vamos ver os 2 mandamentos dos sábios de Isaías também. Nós vamos ver o mandamento de Amós, o mandamento singular de Êxodo, de Hebreus, o mandamento desafiador de Levítico, o sermão do monte e os imperativos cristãos dos apóstolos, né? Esses exemplos morais de personagens bíblicas e profetas, né? E assim sucessivamente. Então, é uma abrangência muito grande, o material é interessante, né? Quando vamos falar de doutrinas morais, que eu também já trouxe aqui, as doutrinas morais são parte da aliança de Deus com o seu povo, né? E também as leis, seu propósito, o propósito principal aqui era advertir o povo a não pecar. Também já trouxe essa ideia aqui. O comentarista, ele usou o dicionário bíblico de Becker, negócio assim. Eu usei para a minha base aqui o livro de Vine, ou seja, o dicionário de Vine, quando vamos ver aliança, quando vamos ver sobre essa questão toda de doutrina, não é? Quando vamos ver a base doutrinária, o que é isso? Doutrina vem de doutor, né? Doutrina, nós podemos ver aí a base de didaquê, que é um cognato do verbete doutor, que denota ensino, né? Aquilo que é ensinado, né? E que é no ato de ensino, instrução, enfim. Aí nós temos a didascália, que denota aí primeiro qual é, porém, deve ser diferenciado, enfim, que é o ensinamento da doutrina. Depois nós temos aí também, no mesmo tempo que temos o didaquê, que é usado 2 vezes nas epístolas pastorais, nós temos a didascália, né? Que é sempre empregado, aliás, 15 vezes ambas são no mesmo sentido ativo e passivo, né? De ensinar, de aprendizado, de doutrinação bíblica, não é? Em vez a voz ativa de didascália, por exemplo, primeiro põe um relevo, a autoridade, não é? E assim sucessivamente. Então, esse dicionário é muito interessante quando vamos observar esta questão, tá certo? Voltando à lição e vamos terminar para o vídeo não ficar muito alto, muito grande, né? Nós vamos ver dentro dessas leis aqui estabelecidas, nós vamos ver o testemunho da singularidade e exclusividade de Deus, o testemunho da incomparabilidade, aliás, não tem como comparar, a incomparabilidade de Deus, o testemunho da santidade de Deus, o testemunho do senhorio de Deus sobre o tempo, a proteção da velhice, a proteção da vida, a proteção do matrimônio e do corpo, a proteção da propriedade e do trabalho, a proteção da honra e a proteção contra as ambições erradas e cobiças. Então, não tem outra forma. As doutrinas de Moisés está baseado dentro do Decálogo, tá certo? Conforme vimos, e assim vai. A lei de Deus e a lei de Moisés têm os mesmos significados, é a mesma coisa. Quando eu separo de lei moral e cerimonial, lei e cerimônia é para um povo específico e lei moral é para todos os povos, em todas as épocas, em todos os tempos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.